Fala galera, bora lá para mais uma aula de Química? Hoje nós vamos falar sobre a separação de misturas homogêneas. A gente já havia falado da separação de misturas heterogêneas, né? No geralzão das misturas. Hoje nós vamos finalizar com separação de misturas homogêneas. Já fica esperto aí, ó. Vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal e ativa aí o sininho das notificações. Vai sair muita coisa esse ano, viu? E aí junto a gente vai atrás dessa sua aprovação. Tranquilo? Pega o seu material então, que a aula já vai começar. Bom, na aula anterior a gente viu que a separação de mistura heterogênea acontece por processos mecânicos. Agora nós vamos separar as misturas homogêneas. Esses processos são processos físicos. Nós temos misturas homogêneas, uma fase só. Tudo bem? Bom, vamos começar pelas misturas homogêneas de sólidos. A gente divide também em várias aí, seções, né? Como foi na aula de separação de misturas heterogêneas. A primeira seção, então, é quando você tem vários sólidos. Lembrando, mistura sólida homogênea. Primeiro tipo, então, de separação é a fusão fracionada. O que é a fusão fracionada? Eu tenho uma mistura sólida homogênea de sólidos, né? Esses sólidos possuem pontos de fusão diferentes. À medida com que eu aqueço esse sólido, um deles, ou desses vários que estão misturados ali, vão liquefazer primeiro, vão se tornar líquido primeiro, vão fundir primeiro. E geralmente essa transformação, essa separação é feita em um recipiente que tem um furo na parte de baixo. Que aí você aquece, o primeiro cara a se liquefazer, ele vai descer por esse orifício e o restante do sólido fica acima. À medida com que você vai aquecendo e vai atingindo essa fusão de cada sólido, eles vão descendo pelo orifício de maneira separada. Então isso seria o processo de fusão fracionada. Quer um exemplo? Quando você tem a mistura de chumbo e alumínio. Para separar os dois, nós separamos por meio da fusão fracionada. Bom, outra mistura também que é interessante é quando você tem uma mistura homogênea de gases, né? Você tem vários gases misturados. Esse processo de separação é a condensação fracionada, ou liquefação fracionada, né? Você vai separar esses gases por meio do abaixamento da temperatura. Então você vai abaixar essa temperatura para que o gás que tenha maior ponto de ebulição se transforme em líquido. E aí você vai conseguindo separar esses gases. Vou te dar dois exemplos. Se a gente quiser separar industrialmente oxigênio de gás carbônico, a gente utiliza esse processo. E se eu quiser separar os gases do ar atmosférico, também pode ser utilizado esse processo. Ambos os casos, nós estamos tratando de misturas homogêneas de gases. Bom, outro tipo de mistura que pode ocorrer é a mistura entre um sólido e um líquido. Lembrando que é uma mistura homogênea, tá? Bom, esse tipo de mistura a gente pode separar de uma primeira forma. Pela cristalização. O que é a cristalização? Eu vou evaporar gradativamente o líquido da mistura e o sólido se cristaliza. Você quer um exemplo? As salinas, a extração de sal da água do mar. Acontece assim, eles fazem uma espécie de represa, né? Um represamento da água do mar, e aí, por meio da incidência solar, a água vai evaporando e vai ficando só o quê? O sal. Então esse é um tipo de separação interessante. Outro tipo de separação interessante para a mistura sólido e líquido homogênea é a destilação simples. A destilação simples, você vai observar porque ela tem um aparato um pouquinho, né, como é que eu posso falar, grande, e eu vou explicar ele para você mais detalhado. Produção, coloca a imagem aqui de lado, por favor, e aí eu vou falando, você vai tentando acompanhar comigo, tá, estudante? É o seguinte... Observa que eu tenho ali uma fonte de calor. A gente chama essa fonte de calor, essa aí é um pouquinho arcaica. Hoje a gente usa mantas, né, térmicas, que são a eletricidade e tudo mais. Mas essa daí, que o pessoal usa nos livros e que antigamente usava-se muito em laboratório, é o bico de Bunsen. Você liga uma mangueira de gás, acende uma chama e ela fornece calor. Esse bico de Bunsen está logo abaixo de um balão de fundo redondo, que está acima de um tripé. Consegue ver isso? Bico de Bunsen, tá aí na imagem. Bico de Bunsen, aí tem o tripé, em cima do tripé coloca o balão de fundo redondo. Acima do balão de fundo redondo, você coloca aí uma alonga, uma conexão. E aí essa conexão você pode ver que ela tem 3 pontos, né? O primeiro encaixa no balão de fundo redondo,
o superior, você encaixa um termômetro e esse que vai aí para o lado, você vai encaixar outra peça. Se liga, essa peça é o condensador. Pessoal, no final do condensador, você coloca outra conexão ligando a um frasco coletor. Na imagem, você vê um Erlenmeyer. Esse frasco coletor é uma vidraria no qual a gente chama de Erlenmeyer. Observa que o condensador tem dois orifícios, né? Uma entrada e uma saída. O orifício que está mais próximo do Erlenmeyer é o orifício em que vai haver a entrada de água fria. Por quê? O condensador ele funciona basicamente da seguinte forma. Vou explicar o processo desde o início, você vai entender a função dele. No balão de fundo redondo, esse inicial, fundinho redondo, em cima do tripé, você coloca a sua mistura. Por exemplo, água e sal. O que vai acontecer? Você vai começar a aquecer essa mistura. Quem tende a evaporar, a ebulir primeiro? Vai ser o sal ou a água? Responde para mim. Isso, responde água, tá? Vai ser a água. A água vai começar a evaporar. Esse vapor dela vai subir pela essa conexão e vai entrar ali no condensador. Se você observar, o condensador funciona assim, ó. Você tem um tubo que passa no meio e outro tubo em volta desse mais fino. Por quê? O tubinho que passa no meio é onde vai passar o vapor. E esse tubo em volta é onde vai estar passando constantemente água para abaixar essa temperatura, ao passo que quando o vapor da água passar pelo condensador, a tendência é que ele retorne ao estado líquido e comece a gotejar lá no frasco coletor. Nesse caso, o Erlenmeyer. Entendeu como é que funciona esse processo? Entendeu então a função do condensador? Essa água fica circulando na intenção de resfriar todo esse sistema para que o vapor de água, ao entrar em contato, comece a liquefazer, se tornar líquido e caia no frasco coletor. Ao final do processo, quando toda a água evaporar, você vai ter no Erlenmeyer água e no balão de fundo redondo vai sobrar apenas o quê? Sal. Você promoveu a separação. Tudo bem? Entenderam mais ou menos aí, basicamente, como é que funciona essa destilação simples? É dessa forma que se separa uma mistura do tipo sólido mais líquido homogêneo. Uma das formas. Tranquilo? Bora lá. Bom, outro tipo de mistura que você vai possuir é uma mistura de dois líquidos e continuando sendo mistura homogênea, tá? Essa mistura, pessoal, você vai promover essa separação por meio de um processo chamado destilação fracionada. O que é a destilação fracionada? O mesmo aparato da simples, só que lembra daquela conexão inicial que você colocava ali uma conexão e logo encaixava o condensador? Você vai adicionar aquele processo ali antes dessa conexão uma coluna, chama coluna de Vigré. Essa coluna ela vai promover o fracionamento. Aí você vai falando assim, como assim, professor? Coloca a imagem na tela para mim, por favor, do processo. Você vai entender. Tá vendo essa coluna aí que está logo depois do balão de fundo redondo? No iniciozinho aí do sistema, essa coluna ela tem a função de promover o fracionamento. Como assim o fracionamento? É como se ela desse uma freada no vapor para que fosse de maneira gradativa. O vapor que tivesse um ponto de ebulição menor. Aí ele passa pela coluna de Vigré, condensa. Aí quando eu perceber que está indo outro tipo de vapor, de outra substância, eu troco o frasco coletor. Então aqui eu vou fracionar. Aqui eu tenho dois líquidos. Os pontos de ebulição são muito próximos. Se eu utilizasse a destilação simples, provavelmente passaria as duas substâncias ao mesmo tempo na forma de vapor. Na destilação fracionada, com o uso do aparato da coluna de Vigré, eu consigo seccionar isso, eu consigo separar esses líquidos, tá? Existe uma regrinha que alguns livros trazem para você saber quando vai fazer a destilação simples ou quando vai fazer a destilação fracionada. Porque os livros, alguns falam, não é muito bem assim não, um é quando é sólido e líquido, a outra é líquido e líquido. Tem livro que gosta de falar o seguinte, você usa a destilação simples quando os componentes da mistura, possuírem pontos de ebulição com uma diferença de valor maior que 80 graus Celsius. Se essa diferença de valor de ponto de ebulição for menor que 80 graus Celsius, utiliza-se a destilação fracionada. Tudo bem? Destilação fracionada, separação do petróleo é usado, né? A destilação fracionada. Nós temos também a mistura, por exemplo, de água e álcool. É utilizado também a destilação fracionada, por conta da pequena diferença de valor de ponto de ebulição. Beleza?
Bom, para fechar, a gente tem a mistura entre líquido e gás, mistura homogênea. Cara, essa aqui é o simples aquecimento. Você pode lembrar aí da água com gás. Eu não sei se você gosta, mas, cara, nossa, é meu vício. Água, gás, gelo e limão. E aí, se você observar, essa mistura é uma mistura homogênea. Como é que você retira esse gás? Pelo simples aquecimento. Você pode ver que quando a água com gás está quente, você vai abrir, faz aquele barulho, né, de fio de borracheiro muito alto. Aquele negócio, não faz? Faz muito alto quando está quente. Quando está no congelador ou quando está na geladeira, você abre e faz também, mas é bem menos. Por quê? Porque quando a temperatura está baixa, a solubilidade desse gás aumenta lá naquele líquido. Agora, quando a temperatura está alta, você está promovendo a retirada desse gás, está expulsando o gás do líquido. Então, quando for uma mistura de líquido e gás, pelo simples aquecimento, você promove a separação. Tudo bem, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Hoje a gente encerra, então, essa sessão de método de separação de misturas. Deixa o seu like nesse vídeo, compartilha aí com a sua galera, tá? Se você tiver dúvida, volta a falar para você, não leva essa dúvida aí só para você não. Coloca aqui no comentário que a gente vai te ajudar com o maior prazer. Acesse as nossas redes sociais, lá a gente solta dica, tá? Resuminho, mapa mental, muita coisa boa. E no mais, muito obrigado, até a próxima, nós estamos juntos aí, viu? Valeu!